técnicos da companhia. E falta de infraestrutura gera transtornos para moradores do Jardim Sul América, que integra a região do Campo Grande. Teremos também hoje o chuveiro do Acontece. Quem será o personagem que vai cantar aqui no jornal? E a agenda cultural do fim de semana com a Juliana Caetano. Você pode participar do programa e ajudar a fazer o Acontece Regional. Mande sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse com a gente também pela nossa página no Facebook. Vamos agora conferir a situação das ruas e avenidas em Campinas. O repórter da Rádio Bandeirantes, Marcos Andrade, circula pelo trânsito da cidade. Bom dia, Marcão. Muito bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Neste momento, as imagens da Sincamp mostram os arredores do Laurão e o motorista que está na Princesa do Oeste vai encontrar uma pequena formação de fila na chegada ao Laurão, no sentido norte-sul. No sentido contrário, o trânsito flui bem. Na General Marcondes Salgado, o motorista também vai encontrar uma pequena formação de fila no acesso para o norte-sul, Sena. Ok, muito obrigado, Marcos Andrade, pelas suas informações. Agora a gente confere a situação das estradas que servem a região de Campinas. Temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes com lentidão aí em Campinas, entre Campinas e Sumaré, quilômetro 106 da rodovia Anhanguera. Trânsito um pouco engarrafado ali. E agora a chegada à capital paulista pela Anhanguera. Situação neste trecho um pouco mais tranquila, visibilidade boa, não há problemas aí neste momento para os condutores. 58 da rodovia Anhanguera, altura de Jundiaí. Apesar do grande fluxo, o condutor consegue desenvolver boa velocidade. Não há pontos de lentidão nem acidentes. Quilômetro 109 da Anhanguera e a Sumaré. Visibilidade também boa e motoristas trafegando sem maiores problemas. Agora, este trecho, na chegada à capital paulista, a aproximação a São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. Também não há problemas. Vamos dar uma olhadinha agora do corredor Dom Pedro. Nós temos imagens captadas pela concessionária Rota das Bandeiras. Este aí é o trecho do anel viário Prefeito Magalhães Teixeira, próximo ao trevo de acesso a Valinhos. Visibilidade também boa e não há problemas aí para os motoristas neste trecho. Daqui a pouquinho, outra panorâmica das estradas para você, porque agora a gente confere as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas, região aprova regras para a água. Correio Popular, União atrasa o repasse do SUS e estrangula hospitais. Folha de São Paulo, Alckmin mira gastão com taxa extra na conta de água. E o Estado de São Paulo, lista de delator da Petrobras tem 28 políticos e inclui Palocci. A polícia prendeu um homem procurado pela justiça por roubo a banco em Campinas. A repórter Andréa Marques tem os detalhes. Bom dia, Andréa. Bom dia, Sena. Everson Luiz de Moraes, de 39 anos, foi preso durante um patrulhamento de rotina no bairro Ouro Verde. Ele já era procurado pela justiça. Segundo a polícia, durante a abordagem, ele tentou apresentar documentos falsos. A polícia apreendeu com ele uma pistola calibre 380 e uma réplica de fuzil. Munição de uso restrito das Forças Armadas também estava com o suspeito. É com você, Sena. Ok, Andréia, obrigado. Olha, 3 homens foram presos e um menor detido na tarde desta quinta-feira depois de uma tentativa de roubo a uma loja de produtos eletrônicos no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. 3 homens e um adolescente de 15 anos tentaram roubar a loja que fica em Barão Geraldo. O crime aconteceu na hora do almoço e logo no início da tarde, o estabelecimento já estava aberto para os clientes. 4 criminosos entraram aqui na loja. 2 renderam a funcionária que estava no caixa, enquanto os outros 2 foram até o estoque junto com o vendedor e um dos gerentes. Os bandidos pediam por produtos eletrônicos. O bando separou celulares, tablets, videogames e jogos. O material foi avaliado em R$10 mil. Os criminosos também iriam levar cerca de R$4 mil dos caixas. A polícia militar foi acionada pelos vigilantes que monitoram a loja à distância. E os bandidos foram presos no momento em que tentavam fugir pelo buraco do ar-condicionado que fica nos fundos do prédio. Investigadores do 7º Distrito Policial e homens do Garra, o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos da Polícia Civil, estiveram no local para conversar com as vítimas.
E em Sumaré, outras 4 pessoas foram detidas. O carro em que elas estavam capotou durante perseguição policial. A suspeita dos PMs é de que o grupo esteja envolvido com roubo de cargas. Os 4 foram detidos durante um patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Matão. A PM desconfiou da atitude dos passageiros do carro e decidiu averiguar. De início, quando a viatura sinalizou com a sirene para parar o veículo, eles já imprimiram alta velocidade pelo bairro. Durante a perseguição, o grupo perdeu o controle da direção e o carro capotou. Os 4 foram presos em flagrante, entre eles um adolescente de 14 anos. Um revólver calibre 38 foi apreendido e, segundo a polícia, seria usado em roubos de carga. São da região de São Marcos, né? Inclusive foi averiguado os endereços dos mesmos, só que eles vêm para cá, na divisa diária de Campinas e Sumaré, para fazer os roubos aqui e voltam para a região lá, aproveitando essa fronteira que existe aí. O problema é que essa bandidagem aí está multiplicando, né? A gente mostra todo dia aqui a polícia prendendo esse pessoal, tirando de circulação, e no outro dia tem bandidos em dobro. E agora a gente fala da meteorologia. Temos imagens de Campinas que foram captadas há pouco pelo cinegrafista Sérgio Doredo. Você vê aí o céu com nebulosidade, muitas nuvens, né? Durante a madrugada, Campinas registrou 21 graus e agora faz 23. A máxima chega aos 31 graus. A semana termina com tempo encoberto e possibilidade de chuva ao longo desta sexta-feira. Deve chover também durante todo o fim de semana. No domingo, os termômetros chegam aos 29 graus. E representantes da Agência Nacional de Águas e usuários da região aprovaram em Jundiaí regras de restrição de uso dos recursos hídricos. A reunião debateu a captação e consumo durante o período de escassez. A resolução com as novas regras deve ser publicada ainda na primeira quinzena de janeiro de 2015 e elas passam a valer quando o volume útil for menor que 5% no sistema Cantareira. Nós já estamos em dezembro, que é um mês que normalmente é um mês chuvoso e até agora as chuvas não chegaram, de fato, né? Estamos com vazões próximas aos piores meses de estiagem. Então a nossa expectativa é que chova e que essas regras não precisem entrar em vigor, não precisem ser aplicadas, né? Porque se chegar a chuva e as vazões melhorarem, elas não precisam ser aplicadas. Infelizmente, se não houver chuvas, elas vão precisar ser aplicadas para que a gente possa preservar os usos da bacia com prioridade para o abastecimento humano. Desde a última reunião que aconteceu em Campinas, foram feitas 3 alterações nas regras de restrição de uso para captações de água nas bacias dos rios Jaguari, Camanducaia e Atibaia. No Baixo Atibaia, o estado de alerta deve ser considerado quando a vazão ficar entre 3,5 e 5 metros cúbicos por segundo. No Jaguari, quando a vazão for inferior a 5 e acima de 2 metros cúbicos. Além disso, foram criadas restrições para os usuários do montante do sistema Cantareira, que abrange captações de água localizadas nas bacias hidrográficas que contribuem às margens do Cantareira em território paulista. Neste caso, o estado de alerta deve se dar quando a vazão ficar entre 5 e 2,5 metros cúbicos por segundo e o de restrição em vazões menores ou iguais a 2,5. Elas serão aplicadas também em outros pontos. No Alto Atibaia será considerado estado de alerta quando a vazão for maior que 4 e menor que 5 metros cúbicos no posto de monitoramento de captação de Valinhos. Na bacia Camanducaia, quando ficar entre 1,5 e 2. O estado de alerta não restringe o uso da água, mas serve para chamar a atenção dos usuários. Já para o estado de restrição, que entrará em vigor quando as vazões ficarem abaixo do de alerta, serão reduzidos 20% do volume diário outorgado para abastecimento público e 30% para uso industrial e irrigação. Para usos que demandam menos de 10 litros por segundo, outra regra prevista é a suspensão da retirada de água das 7 da manhã à 1 da tarde para a indústria e do meio-dia às 6 da tarde para irrigação. No próximo ano, provavelmente, nós vamos ter uma diminuição do produto fabricado e, com isso, leva a algumas crises, né? Crise no setor pela geração do emprego, crise com a diminuição da contratação de prestadores de serviços, enfim. E redução também, obviamente, no recolhimento de tributos. Olha, Limeira vive ameaça de epidemia de dengue em 2015. A Secretaria de Saúde projetou mais de 5 mil casos da doença no próximo ano.
A cidade agora corre contra o tempo para combater o mosquito Aedes aegypti. Mesmo com a estiagem dos últimos meses, nesse semestre já são 117 casos confirmados de dengue, sendo que no mesmo período de 2013 foram apenas 8 em Limeira. Foram confirmados ainda 2 casos de chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os índices colocaram em alerta as equipes de combate das doenças. Elas intensificaram as visitas nas casas em busca de criadouros e encontraram vários focos. Todo esse trabalho é para evitar que se confirme a projeção feita pela Prefeitura. Se não houver a conscientização dos moradores, a cidade, no ano que vem, pode ter mais 5.000 novos casos de dengue. Para tentar evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde vai reforçar e aumentar as equipes de campo. A partir de janeiro iniciam-se 35 agentes de endemia e estamos fazendo um concurso para mais 60 agentes comunitários de saúde que também ajudam nesse trabalho. Estamos comprando testes rápidos para que o resultado saia no mesmo dia. Os cuidados necessários são, por exemplo, colocar 2 vezes por semana água sanitária nos ralos, pratos de vasos virados para baixo e furados. Tudo que pode reter água deve ser eliminado. Com a crise hídrica, tambores e reservatórios para guardar água precisam ser bem tampados, já que o mosquito, quando encontra um lugar propício, se multiplica com facilidade. Uma pequena quantidade de água, ele vai virar um criador, criar larvas e em 7 dias nós teremos novos mosquitos rodando. Esse morador está preocupado com o aumento dos casos e sabe da importância da prevenção. Aqui não tem nada de criador, mas não adianta nada não ter nada aqui. Se um vizinho do lado tem, o mosquito vai vir para cá, vai ficar aqui, vai transmitir doença. E agora nós vamos aos destaques do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começamos com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Carlos Giacomelli, bom dia. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Sena, muita coisa legal hoje no Metro, inclusive uma matéria que fala sobre a fila de espera para fazer o exame de colonoscopia, que é um exame que é feito para detectar o câncer do intestino. São 900 pessoas esperando em Campinas, Sena. Isso porque um dos aparelhos que faz o exame está parado e uma funcionária que opera esse aparelho também está em licença maternidade e não foi reposta. Então, tudo isso, muitos dos detalhes dessa matéria você vai ler hoje no Metro. Além de esporte, também a gente vai falar do jogo que acontece nesse sábado, Real Madrid, São Lourenço, final do Mundial. Então, tudo hoje no Metro. Sena, pegue o seu, você que está em casa também leia, está muito legal. Um abraço e até a próxima. Ok, Giacomelli, obrigado. Agora vamos aos estúdios da Rádio Bandeirantes AM 1170. Quem tem o destaque é o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos falar de saúde. Doutora Daíra Albano vem tirar as suas dúvidas no quadro Saúde em Foco. Hoje é sexta-feira e, claro, tem conversa de botequim. Vamos receber a sambista Aurelúcia, ela que é aqui da região de Campinas, tem uma boa música e vai cantar ao vivo aqui pra gente. E ainda você vai ficar por dentro da cena cultural aqui da região de Campinas, vai saber a programação pro seu final de semana. Então já sabe, Rádio Bandeirantes em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Eu me despeço por aqui e volto na outra semana, isso porque durante o período aí de Natal eu vou estar de folga. Então, para todos vocês, um Feliz Natal e na semana do Ano Novo eu estarei aqui de volta para desejar para você um feliz 2015. Sena, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. E agora vamos saber o que o pessoal da Hora do Leite está aprontando lá na Educadora FM. Bom dia, Fabinho. Olá, bom dia, Sena. Hoje é sexta-feira, até que enfim chegou a sexta-feira, semana suada, né? Estamos aí na reta final de 2014. Hoje tem muitas informações, inclusive a gente vai falar de uma lista, né, Datena? Tem uma lista aí que saiu. É uma barbaridade. Bom dia, Sena. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Dei, o pessoal aí ficou na festa até tarde. Ei, que beleza. Aí, essa luz também legal. A gente que não tomou nada ontem. Queria dizer que saiu uma lista aí, mas não é da seleção, não. Não são dos melhores de 2014, Datena? A minha que lista tá aqui, do nosso querido Paulo Roberto Costa. Ele mandou uma lista, meus amigos. Nós vamos fazer o rap com o nome de todo mundo. Tem ex-ministro, tem chefe da Casa Civil, tem senadores, governadores. Vai ser uma farra, viu, Sena? E, ó, só um toque, viu, Sena? Eu queria dizer, não joga no bolão! Não vai entrar no bolão aí, não, senão a gente vai perder isso, pô!
Toca pro Fabinho aí, um abraço. Não faz isso com Senna. Por falar nisso, por falar em bolão, a gente tem R$400 na mamata da hora do leite de hoje, tá bom? É com você, bom fim de semana, Senna. Ok, pessoal, obrigado. Olha, quase 16 horas depois de se acorrentar a uma grade da Companhia de Habitação Popular de Campinas, um homem que protestava contra a falta de moradia aceitou ser atendido por técnicos da Coab. O homem alegava que estava cadastrado em programas habitacionais do município desde 2001 e que não sairia do local até que um imóvel fosse oferecido a ele. A Coab disse que o técnico em segurança do trabalho foi orientado a atualizar as informações do cadastro, que, segundo a companhia, foi feito em 2009. A empresa ressaltou que dados desatualizados podem impedir a localização dos contemplados. A autarquia também disse que os inscritos devem aguardar os sorteios de novas unidades habitacionais por meio dos programas Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista. 40 mil famílias esperam por moradia em Campinas. Bom dia, pessoal. O novo presidente da Câmara, Rafael Zimbaldi, do PP, que assume a condução do Legislativo campineiro a partir do dia 1º de janeiro de 2015, disse que vai contar com uma equipe de auditores para poder fiscalizar as licitações e todas as compras da Câmara de Campinas. E por que ele falou sobre isso? Porque, recentemente, a Câmara de Vereadores da cidade foi envolvida num escândalo de desvio de mais de 7,2 milhões de reais no departamento de compras, que culminou na demissão de 2 funcionários efetivos, porque havia esses funcionários juntamente, ainda não se colocou a participação de vereadores, mas havia uma desconfiança, ou está sendo investigado, que se várias empresas montaram outras empresas com sócios parecidos, em que os sócios eram irmãos, ou filhos, ou marido, ou esposa dos proprietários das determinadas empresas que participavam, esse grupo de empresa participava da licitação e ganhava, então, licitações de entrega de material de escritório, de limpeza da Câmara, só que esses serviços não eram entregues, ou seja, a desconfiança é de que a Câmara pagava pelos serviços, pelos materiais, mas esses materiais sequer chegaram a ser entregues, ou se esses serviços sequer chegaram a ser feitos. Ainda está sendo investigado, não houve nenhuma conclusão. A única coisa que teve foi a punição dos 2 funcionários do Departamento de Compras que foram exonerados, mas já com receio de que essa situação volte a se repetir. Então, o vereador Rafa Zimbaldi, futuro presidente, disse que vai utilizar dessa equipe de auditores que vai fiscalizar todas as licitações, todas as compras da Câmara para evitar possíveis fraudes ou desvio. Bom, pessoal, é isso. Eu volto segunda-feira para falar mais com vocês sobre política de Campinas e da região. Um excelente final de semana. Até. Fim de ano, Natal chegando, correria para comprar os presentes e lojas lotadas. Em Campinas, mesmo com horários especiais de funcionamento do comércio, na região central o fluxo de pessoas e carros durante este período é intenso. Os donos de estacionamentos privados comemoram e faturam até 20% a mais nesta época. Uma verdadeira multidão toma conta das ruas do centro de Campinas. Nesta época, cerca de 400 mil pessoas circulam por aqui, segundo a Associação Comercial Industrial de Campinas. Com tanta gente no mesmo lugar, o trânsito fica difícil. A cidade, que tem uma frota de quase 900 mil veículos, conta apenas com 1.900 vagas rotativas. Resultado: achar um lugar para estacionar não é nada fácil. Este aposentado diz que sempre dá um jeitinho. Eu procuro colocar nos lugares que tem os 15 minutos gratuitos com as luzes acesas. Mas também está difícil. Até os motociclistas encontram dificuldades. Não tem vaga, são pouquíssimas. E parece que os amarelinhos te seguem. Se parou, eles colam atrás. O jeito é procurar um estacionamento privado. E olha a fila para entrar. Depois da espera, esse condutor recebe a notícia que está lotado. Aí... tem que procurar outro, né? Eu vou aqui do lado, né? Aí fica complicado, né? A capacidade é para 23 veículos, mas nesse período há um aumento de 20%. Os funcionários chegam a manobrar cerca de 200 carros por dia. Uma correria só. Obrigado, viu? Oi? Não dá para parar. Não dá.
sempre correria, quando a gente pensa que está vazio, lota. Em 2009, a Secretaria de Transportes até começou um estudo para implantar garagens subterrâneas, mas o alto custo inviabilizou o projeto. Para o ano que vem, a ENDEC deve terceirizar o serviço de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul. No contrato estão previstos a abertura de mais 8.000 vagas.